de que o Flamengo tem que ser soberano. E para o Flamengo ser soberano tem que ridicularizar os outros. Então, assim, os feitos dos outros são menos comemorados, são menos vibrados, menos enaltecidos. E quando você questiona isso, não, mas é isso mesmo. Por quê? Porque é Flamengo. Como assim? E aí, assim, eu acho que por eu ter tomado esse choque, quando você está no dia a dia, você não percebe isso. E eu tinha o Renato Maurício Prado na minha bancada, que era um cara influente do Globo, que dizia que era isso mesmo. E aí o editor dos esportes do Globo, que era o Toninho Nascimento, torcedor do Fluminense, dizia, não, Rizek, mas aqui no Rio assim, mas por que é assim, cara? E o Toninho fez uma capa que eu detonei com ele no programa, que era Botafogo vence o estadual esvaziado. E aí eu mostrei, foi a manchete do Globo quando o Botafogo foi campeão estadual um desses anos aí. E eu mostrei que no ano anterior, o estadual do Rio não tinha sido melhor. O Botafogo tinha ganhado os 2 turnos. Que ano foi isso? 2013. 2013? E a manchete do Globo, na primeira página, foi Botafogo vence um estadual esvaziado. E eu mostrei, quando é que tinha sido em outros anos do Flamengo, assim, Flamengo leva a Guanabara, Taça Rio é do Mengão. Uma diferença muito clara. Teve um dia que o Vasco goleou o Aurora, lembra? Pela Sul-Americana. Maior goleada da história internacional do Vasco. E a manchete do Globo, numa quinta-feira, era Ronaldinho contra o Grêmio. O jogo era no domingo. Então não faz sentido. E a goleada do Vasco era desse tamanhozinho assim. Não faz sentido editorial. Não tem lógica editorial. Tem lógica financeira. Não tem lógica, acho que é cultural, assim, dessa coisa do... acho que o Flamengo não tem culpa disso, mas o Rio tem uma cultura, na minha opinião, uma bobagem do mundo, uma visão de um paulista, de que o Flamengo é o soberano, e para o Flamengo ser o que é desse tamanho, essa potência absurda, você tem que espizinhar os outros, diminuir os outros. Sim. E assim, essa manchete é muito... Eu duvido que um gol do Flamengo, a manchete fosse gol casual do Flamengo da vitória. Não. Mengão, a mística do Mengão, não sei o que lá. Então acho que tem uma cultura, e como se aceita muito facilmente isso no Rio, eu acho que os clubes começarem a se posicionar. Torcedor botafoguense, muito boa noite. Voltei aqui nos bastidores da arquibancada, honrando as cores do Brasil de nossa gente. 1º de maio, dia do trabalhador, um dia diferente. Grande parte, ou melhor, quase a sua totalidade da nossa torcida comemorou nesse feriado, né? Eu estava no trabalho, nesse dia pintou uma enfermidade aí, rapaz, acho que algo que a gente tem visto, né? Vai chegando a idade, a imunidade vai caindo, né? E aí o pet deu uma baqueada, mas já estou aqui de pé de novo, graças a Deus, trazendo as notícias do Botafogo. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações e receba em tempo real o conteúdo raiz do Botafogo de Futebol e Regatas no YouTube. Gente, é o seguinte, eu fiz questão de colocar esse áudio porque ele retrata uma situação que aconteceu ontem, durante a partida. O Botafogo ganha no jogo, a Renata, né, narradora, ela foi enfática em algumas vezes e ficou batendo nessa tecla. Ela falou umas 2, 3 vezes que a última vitória do Botafogo contra o Flamengo no Maracanã teria sido em 2013. Perfeito? Falou uma, falou 2, falou 3. Aí no final, toda constrangida, ela lembrou do cheirinho, né? Do Luiz Fernando, de 2018, né? Então, esse áudio nada mais é, essa palavra do André Rizek, que eles sempre querem desmerecer o Botafogo, os demais clubes, e eles sempre são a favor do Flamengo. A gente sempre foi perseguido, desde menino, né? Tinha que vender jornal. Realmente, eles têm a maior torcida. Mas assim, cobertura do Botafogo, ela se tornou, em pleno século XXI, quando John Textor chega ao Botafogo, pela primeira vez eu vi o Redação Sport TV, o Seleção Sport TV, ofuscou a SAF do Cruzeiro, por exemplo. Foi anunciado uma semana, 10 dias antes, Ronaldo, aquela coisa toda. Quando chegou o John Textor, abafou, irmão, literalmente. Mas durante toda a vida, a gente sempre se sentiu perseguido.
E ontem, impressionante, em vez de enaltecer, reconhecer a vitória do Botafogo, eles ficaram ali, né, desmerecendo, querendo diminuir o Botafogo. Não adianta, vocês podem querer diminuir o Botafogo está vivendo um momento, concordo até com o que o Depp disse ontem no setor visitante. Prepara aí, urubuzada, que agora, meu irmão, perder para o Botafogo vai ser uma coisa normal. Porque o Botafogo joga de igual para igual com vocês. Vocês têm um time, né, mais forte tecnicamente, mas o Botafogo é bem competitivo. O Botafogo ele está, né, e eu creio que o Botafogo vai se reforçar no meio do ano. Vai chegar um menino lá do Uruguai também. O Botafogo está no caminho certo. Muitos me perguntaram: e aí, Pet, você que foi um crítico aí do Luiz Castro? Eu continuo sendo um crítico do Luiz Castro. Mas eu vejo virtudes, sim, no trabalho dele. Aliás, desde o início, eu sempre vi com bons olhos. Mas com o tempo, isso até é um momento de divergência entre eu e o Rafael. O Rafael sempre foi muito enfático desde o início, que ele não concordava com a contratação do Luiz Castro. Eu fui a favor, né? Posteriormente, visto a carapuça, que é bonita isso, né? Porque tem gente que, né, literalmente joga no mar do esquecimento. Eu falei aqui, critiquei, pedi a cabeça dele, só que o Botafogo começa, dentro da sua realidade, começa a ter um padrão de jogo, os jogadores estão se empenhando, taticamente o Botafogo está evoluindo. Então, digno de um homem é reconhecer quando erra. Eu ainda tenho minhas ressalvas ao Luiz Castro, mas eu vejo sim evolução no trabalho dele, tem que reconhecer. Muitos não têm essa coragem de chegar aqui e dar a cara para bater. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Botafogo é maior que a imprensa, é maior que os antes, é maior que a Fla-Press. Botafogo, ele realmente está incomodando muita gente. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Esse áudio do André Rizek, ele é extremamente esclarecedor, tira escama dos olhos de todos. O quanto o Botafogo é perseguido, o quanto o Botafogo em si, o crescimento do Botafogo incomoda muita gente. Mas vocês vão ter que aturar o Botafogo. Fica o recado. Deixa aqui um forte abraço a toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo. E não se esqueça, torcedor botafoguense, inscreva-se em nosso canal. Dê seu like.